Como é? Como é? Como é o nome? Ele já veio aqui. Carinha-nos. Carinha-nos. Muito obrigado. Hoje temos uma questão com pronúncias. Comecei com a Greta. Tudo isso tá no ar? Tá no ar já. Tá no ar? Eu compartilho com a audiência Bom isso. é organizar. É isso. É bom checar a pronúncia no ar, No tá? ar. Antes não é, antes se alguém, roubado. se alguém quiser mandar sugestões de pronúncia, porque nós vamos falar sobre cultura, Paula Carvalho. Isso. Vamos falar sobre esse cineasta cuja pronúncia do nome você acaba de me ensinar, Karim Anu, Já veio no que se manifestou sobre o cancelamento da exibição do filme A Vida Invisível, do qual ele é diretor. Sim. Como que é a história? A Ancine vetou uma sessão do longa para servidores do órgão. É isso, Paula? E aí o vetou, vamos ver se vocês acham que vetou, se cancelou, se há desinteligência, porque tá um pouco mal explicada essa história. E isso que tem polemizado bastante, Aras. Então, o que aconteceu? Iria ter uma exibição do filme A Vida Invisível, do Karim Anu, que é o filme brasileiro que foi escolhido ali para tentar uma vaga no Oscar de melhor filme estrangeiro. Né? A gente ainda não sabe se vai, porque ainda tem a prévia de 5 filmes escolhidos, enfim. A gente está aí na briga, inclusive o diretor está nos Estados Unidos participando da divulgação do filme. E aí foi cancelada essa sessão para os servidores, que iria acontecer como parte de um processo de capacitação anual, em que eles fazem a exibição de vários filmes, seguido de debates, enfim. E aí, numa apuração que fez a revista Veja, o que eles chegaram a descobrir? Com servidores que não quiseram, enfim, falar aí quem são. Então, são aquelas fontes, né, que trouxeram a notícia. Que lá eles receberam uma justificativa da Secretaria de Gestão Interna de que o evento não podia acontecer porque o projetor da sala de exibição estava quebrado. Então, teria um problema técnico, Aros. Mas aí, averiguando com o responsável pela manutenção, eles descobriram que não havia problema nenhum no projetor. Então, surgiu essa história e depois eles foram conversar, a revista Veja, com o diretor, que claramente diz que não está chateado, mas é bravo com tudo isso, né? Então, a respeito da motivação para esse cancelamento, o que é que ele disse? O que percebo é que o governo Bolsonaro é um governo nebuloso, que não explica o que faz, não faz comunicados oficiais. É uma rede de desinformação. Posta algo no Twitter, apagam, depois posta outra coisa. Faz parte da estratégia deles deixar a população no escuro. Dizem que foi um problema técnico. Mas então por que tiraram os cartazes de A Vida Invisível das paredes da Ancine? Foi censura, sim. Não podem cancelar a projeção de um filme num órgão público sem explicar claramente o motivo. E aí eles também perguntaram se a gente poderia estabelecer alguma relação desse cancelamento, por exemplo, com a antipatia do secretário de Cultura, Roberto Alvim, pela Fernanda Montenegro, porque ele já veio a público fazer diversas críticas a ela, a gente já falou aqui. E aí o diretor disse o seguinte: é difícil especular. Se isso for um motivo, pior ainda. Fernanda é um patrimônio nacional reconhecida no mundo inteiro. Quem ataca a Fernanda Montenegro está em surto. Só pode ter um desequilíbrio mental clínico. De repente, a Fernanda é colocada como antagonista da cultura brasileira? Não faz sentido. Essa mulher só merece ser reverenciada. Um dia estávamos juntos e a questionaram sobre esse tal Roberto, sobre o que ele disse sobre ela. Ao que Fernanda respondeu: eu nem sei quem é esse senhor. Eu digo mesmo, quem são essas pessoas à frente de um importante órgão público? Quais são as suas credenciais? E aí ele falou que ele não tem tristeza, tem muita raiva, porque no momento em que era para se falar sobre esse filme de uma forma, enfim, festiva, alegre, pelo sucesso e a repercussão que ele tem tido e por essa possibilidade até de ir para o Oscar, a gente está aí discutindo esse assunto de uma possível censura ou não da produção. Aí, o que acontece? É na questão dos pôsteres. A gente já ficou sabendo que em novembro houve aí um movimento ali na Ancine para retirada de 100 quadros com pôsteres de diversas produções do cinema nacional. Esses pôsteres foram levados para um depósito. Antes eles ficavam ali na sede da Ancine, estavam ali nas paredes da sede da Ancine, o que também incomodou bastante. Então, quer dizer, não foi só da Vida Invisível, foi de outros filmes nacionais também, essa retirada dos pôsteres, que eles até negam, né? Motivou um manifesto da Mariana Ximenes, agora no Festival do Rio. Ela foi vestida com pôsteres
de filmes importantes aí da cinematografia brasileira. Ela estava com um vestido que tinha as estampas dos pôsteres de Cidade de Deus, O Pagador de Promessas, Beijo da Mulher-Aranha. E a gente teve também, recentemente, uma entrevista do secretário Roberto Alvim, que disse o seguinte, ó: um governo de esquerda patrocina propaganda ideológica, o governo de direita patrocina obras de arte. O que estamos lutando é pelo renascimento do conceito de obra de arte. Mais tarde ele complementou: não patrocinaremos propaganda política, seja ela de qual vertente for. E agora eu quero saber, o que é que vocês acham de tudo isso? Pode cancelar uma sessão? Não pode cancelar uma sessão? Pode tirar os pôsteres, colocar tudo num depósito? E juntando todas essas perguntas da Paulinha, tá rolando uma perseguição e um desmonte da cultura no Brasil? Não é um desmonte da cultura. Eu vou começar pelo final. O Roberto Alvim disse que quer patrocinar uma arte desideologizada, desaparamentada por uma estrutura social, cultural, dele, né? De controle. Numa primeira premissa, ele tem razão. Realmente existe um aparelhamento da arte brasileira para uma estrutura ideológica. Eu sou uma vítima disso. Por exemplo, as panelas culturais de Belo Horizonte inibem qualquer tipo de atividade literária de alguém que não seja Lula livre, de alguém que não seja petista, que alguém que não seja alinhado às hostes progressistas e petistas. Mas é impossível, aí eu discordo do Alvim fundamentalmente, você desvincular uma obra de arte de um sentido que seja ideológico, ou panfletário, ou de algo. Você vê grandes cineastas como, para ficar só no cinema, como Godard, o Costa Gavras, que são de esquerda, ou Lars von Trier, que é um conservador. Só que qual que é a diferença pontual entre esses cineastas? Esses cineastas, na maioria, principalmente os que filmam nos Estados Unidos, prescindem de um Estado que os fomenta. O problema do Estado fomentar a arte, que é o caso de vinculação eterna no Brasil, é que fica sempre essa coisa dependente de um governo. Pela primeira vez, a gente tem um governo que se assume como conservador e de direita. Então, é realmente complicado um governo que se assume conservador e de direita lutar contra 30 anos de uma hegemonia cultural na arte por uma esquerda. É difícil achar que o governo Bolsonaro vai querer endossar ou patrocinar ou viabilizar filmes como uma biografia laudatória do Marighella, ou exatamente, que fala do Bacurau, que fala da exploração do gringo fascista à cultura nacional. O que eu quero dizer é o seguinte, a arte brasileira tem que se libertar dessa tutela estatal. Entendeu? Não dá para estabelecer esse vínculo eterno. A gente tem que fomentar uma indústria própria. Sim, o Estado tem essa condição de estabelecer um tipo de educação sociocultural, uma didática para além da vontade do mercado, mas sempre o Estado vai emitir uma posição ideológica cara a ele mesmo, porque é difícil você achar quais são os anseios e as necessidades que o público, que você acha que o público tem. Sempre vai ter um elemento ideológico doutrinário nesse sentido. Não é censura, não é perseguição, não é desmonte à cultura, é uma percepção daquilo que ele acha que é cultura. E a cultura no Brasil, durante décadas, foi aprisionada por um esquema ideológico de uma percepção única de mundo, que é marxista, desde o Cinema Novo, com Glauber Rocha, passando pelo Cacá Diegues até hoje. Todos eles são de esquerda. Então, você negar isso realmente é errado. Agora, você fomentar isso num governo conservador é muito complicado. Conrado, você? Eu coaduno com Adriles de todas as formas e, de fato, o principal ponto a ser observado aqui é que a gente vem de 30 anos de uma hegemonia de esquerda e nunca teve o contraponto. Então a população, o meio ainda não está preparado, não está acostumado com esse ajuste que está acontecendo, que é esse grande arraste da esquerda para um outro ponto de visão. E a política é exatamente isso, a gente ter dois pontos de visão para conseguir confrontá-las e achar uma solução melhor. A parte que me comove aqui é pensar se a gente teve censura ou não desse filme. E nesse ponto, deixa eu só pegar o nome do diretor, do Karim Anis, que a gente teve aqui. Não serve mais para nós termos uma lei Rouanet para incentivar esse tipo de proposta como a gente teve até então. A partir de agora, a gente vai ter que entender a arte como mercado. Se as pessoas estão interessadas em consumir essa arte, entender essa arte, eles vão ter que se
se unir para conseguir divulgar isso aí melhor, conseguir ter mais participação das pessoas que querem consumir esse tipo de arte. A concepção mudou de uma forma completa aqui. Só pra Fala, a Vini. Rouanet Mas permanece. peraí, tudo A bem. Rouanet permanece. Mas no caso aí dessa polêmica com o Carinho, o que eu acho estranho é que, assim, foi decidido que esse é o filme brasileiro que vai entrar pro Oscar. Tá, mas por não há- que a gente não quer assistir esse filme? Ou Eles por dizem que foi quebra do projetor, Tudo né? bem, tá. Se eles não a assumem. gente imaginar que não foi isso, porque Sim. é o que o Carinho tá imaginando, porque ele tá achando que isso foi mal Seria explicado. ruim. Não seria muito ruim, porque não faz o menor sentido. Não Houve é um toda filme a reunião, ideológico Foi clássico. escolhido, fala sobre um Mas quem foi que relacionamento... escolheu, sobre- né, esse filme para parte... Gente, Existe é um- existe uma bancada academia. técnica, Da própria uma academia Ancine, gente, que, da que Academia de escolhe. Cinema. Ó, esse motivo aí que foi colocado é uma desculpa esfarrapada, né? Isso tem nome que é censura. Mas censura Porque- pelo quê? Censura Qual que é o porque, problema com porque Carinho? tem pessoas ali no filme A Fernanda que tem, Montenegro? tem algum tom ideológico do qual eles não O concordam. Gregório do Vivier Então, também não tá no existe- filme e falou que ninguém gosta dele no Não governo. existe aí Nem uma eu. retirada Mas eu não- de não censuro, ideologia do Roberto Alvim. Existe uma substituição de ideologia de um sujeito que, convenhamos, é um sujeito rancoroso, amargurado Olha. e revanchista. Eu acho. Eu acho que ele abriu assim a porta do hospício e tá colocando peraí. um bando de gente calma ali lá, calma lá, incompetente. calma lá. Só um Calma lá. minutinho. Um bando de gente incompetente. É, o terraplanista é que está terrível mesmo. Está desmantelando, sim, a cultura brasileira. Então eu acho que hoje a arte no Brasil, o nome do filme da arte no Brasil hoje tem nome também. Chama A Cultura Invisível de Roberto Alvim. Calma, deixa eu só fazer uma pequena Paulinha tá- defesa do Roberto Alvim aqui. O tá Roberto demais Alvim, hoje. O Vini tá o Roberto atacado. Alvim, é bom lembrar, ele era um cara de esquerda, ele era um cara que se virou à direita pelas razões da cabeça dele. Ele foi abandonado pelos alunos, abandonado pelos amigos. O próprio Chico Buarque, que era um dos melhores amigos dele, proibiu os direitos da encenação do Leite Derramado, que era uma peça baseada nele. E, eventualmente, ele é vítima exatamente desse ressentimento e desse ódio e dessa hegemonia cultural sobre a arte da esquerda. Ele é um ressentido? Pode ser. Sim. Mas percebe que é um ciclo espiral de ódio, que você tem uma hegemonia ditatorial subliminar de um pensamento que tolhe qualquer pessoa que não seja vinculada à esquerda. A gente falou do prêmio Jabuti, que só premia autores Adriles. de esquerda. Calma, deixa eu terminar. E, eventualmente, eu não estou justificando qualquer tipo de rancor ou revanchismo do Roberto Alvim. Eu acho que ele responde na mesma moeda em relação ao que Revanchista. fizeram com ele. Revanchista. Mas o que fizeram com ele, a hegemonia cultural da ditadura de uma esquerda foi brutal em relação a ele. Paulinha, Tiraram todos os elementos. Pra fechar. Não, eu queria dizer que eu concordo com o Adriles no que ele disse a respeito de se desvincular do Estado e tentar Financiamento, buscar claro. um financiamento outro, que não seja esse. É uma Exatamente indústria. para não entrar nesse mérito, porque a verdade é a seguinte, esse governo não está lá para promover a grande arte e o Isso. que é arte, porque definir isso é muito complexo. É subjetivo. Nunca pra dizer o conseguirão, mínimo. entendeu? mas Não é conceito que estético- conseguiam antes e agora não vão conseguir. Não é isso. Nunca vão conseguir. Ninguém consegue. É uma discussão Muito menos o frequente. governo. É. Pois então. Toda Então, arte é assim, propaganda, essa né? desculpinha não dá também. Então, arranjem outra para dar, o pessoal do governo. Sim. E quem é da cultura, vamos adequar a realidade grande- de indústrias que deram certo, como, por exemplo, a americana, que não depende Do Estado. O mote dessa conversa aqui, portanto, poderia ter sido financie sua própria ideologia. Exato. São 11 horas mais 2 Exatamente. minutos.